Olá, 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 pessoal. Paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Willy Calvin e estamos aqui hoje para mais um estudo, mais uma reflexão da poderosíssima palavra do Senhor. Hoje eu tenho algo forte aqui, irmãos, poderoso para a edificação das nossas vidas. Amém? Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, na nossa reflexão de hoje, eu queria te fazer um convite, vai lá no nosso canal. Desde já quero agradecer aqueles que têm se inscrevido lá no nosso canal e já dado comentário das bênçãos lá, tem se edificado. Se inscreva lá, pr.willy Talvin, são dois canais. Eu não tinha um, agora tenho dois. São dois canais, pr.willy Talvin e o outro é Pastor Willy Talvin. Amém? Escreve lá, dá seu like lá, entendeu? Dá sua curtida lá, comenta lá e aperta o sininho para quando toda vez que chegar um vídeo novo, você está ciente que está chegando. Às vezes você vai chegar lá e vai ver vídeo pedaços lá, em pedaços, por quê? Porque o YouTube não me dá liberdade para colocar vídeos inteiros. Porque enquanto que ele não vê pessoas se inscrevendo e dando like, ele não abre, entendeu? Ele não abre para mim. É por isso que às vezes você vai ver eu colocando mais vídeo no velho, no primeiro canal, que é o pr.willy tá ouvindo, que no canal velho, melhor, pr.willy tá ouvindo, que no canal mais novo, que é esse agora, porque ele está me dando ainda espaço. E quando você começa a se inscrever, o YouTube vê que tá tendo, ó, tá mexendo, tá tendo movimento, então ele me dá espaço para eu trabalhar, entendeu? E quando você dá like lá também, beleza? Então nos ajude lá, se inscreve lá, já tem gente se inscrevendo, muito obrigado para quem se inscreveu, já tá lá comentando e nos procurando também, querendo mais. É isso que nós queremos fazer, inspirar, causar, gerar sede de você em querer mais, amém? Vamos para a nossa meditação de hoje? Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8. Vamos lá. A epígrafe diz assim do texto: a mulher adúltera. Diz assim o texto, versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Amém? Esse texto é um best-seller. Esse capítulo é um best-seller. É um capítulo clássico, bem pregado, bem verbalizado, bem extraído, bem exaurido, bem ensinado da Igreja de Cristo. Amém? Eu procurei algumas minúcias sobre algumas considerações que eu vou fazer aqui, e a gente vem estudando há tempo, e às vezes nós ficamos assim meio que, vamos dizer a palavra, meio que assim, meio com medo, inseguro de passar alguns conhecimentos que a gente tem. Mas, procurando a ajuda de alguns teólogos, eu senti mais ainda inspirado ao falar isso que eu vou falar hoje aqui, passar para vocês, porque eu senti essa inspiração porque eles falaram: pastor Willy, você não está errado, está certo. É assim mesmo, desta forma. Porque minha preocupação é passar algo para você, não herético, nenhuma heresia, nenhum pensamento na minha cabeça, mas algo de histórico, como eu te falei nas outros estudos, nas outras reflexões, que eu sou formado em especialização do mundo antigo, cultura e costume do mundo antigo, com esse pouquinho de tradição judaica, um pouquinho só, amém? Conheço a cultura greca-romana, então o que eu vou falar para você aqui é algo estudado e também inspirado por alguns teólogos amigos meus que falaram que assim, pastor Wilton, a mesma está certo, a mesma está correta, não tem nada de heresia, entendeu? Porque às vezes, irmão, a gente estuda tanto, se entrega tanto e as pessoas às vezes não valorizam. Mas eu não me preocupo com isso não, amém? Importante que você que está me ouvindo aqui agora, que está me vendo, vai valorizar o que você vai receber nesta manhã, amém? Esse texto é um texto clássico, como eu falei, mas eu queria fazer algumas considerações desse texto aqui, dessa história da mulher adúltera. Considerações essas que vai te trazer uma lucidação melhor sobre a história dessa mulher e esse cenário. O tema que eu quero dar hoje para a nossa reflexão é:
O cenário que Jesus participa vira história. O cenário que Jesus participa vira história. Amém? Eu queria fazer algumas considerações. E a primeira é: essa história só é escrita no Evangelho de João. Essa história só é escrita no Evangelho de João. João é o único evangelista que escreve essa história. A segunda consideração é que essa história é considerada um ágrafo. Um ágrafo. O que seria um ágrafo? O que é um ágrafo? Um ágrafo é uma história não escrita, mas oral. Mas não é porque não é uma história escrita e sim oral que ela não deixa de ser verdadeira. Amém? Vou repetir. O ágrafo é uma história que não é escrita, é uma história oral, que é história oral passada de filho para filho, de família para família, de gerações para gerações. Isso é um ágrafo. Então não é escrita, é uma história oral. Mas porque não é escrita, ela não deixa de ser verdadeira. Amém? A segunda consideração é que em alguns manuscritos gregos, essa história não aparece. Mas em outros manuscritos, essa história aparece. Terceira curiosidade é que essa história, terceira consideração ou curiosidade, assim como você queira, essa história, muitos pais compravam o rolo do Evangelho de João. Olha aqui para mim. Isso aqui é muito lindo e forte. Quando eu descobri isso aqui é tremendo. Muitos pais, que era preso à tradição judaica, ao costume judaico, compravam esse rolo de João. Ele comprava esse rolo. Eles faziam de tudo para comprar esse rolo. Aí você pergunta assim, por quê? Porque tudo na tradição judaica é espelho. É modelo para a sua família. É modelo para a sua casa. É modelo para a sua mulher. É modelo para os seus filhos. Então a tradição hebraica, ela comprava esses rolos, tentava comprar esses rolos para que eles sumissem na história, para que isso aqui não ficasse como modelo. Era mais ou menos assim, como se fosse desse uma brecha para que as filhas dele um dia cometessem adultério, a mulher cometesse adultério. Por quê? Porque Jesus aqui está entrando num cenário, está perguntando: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que todos pegaram as pedras e lançaram ao chão, não atiraram a pedra na mulher. Então isso aqui, eles queriam comprar esse rolo para que a tradição hebraica não olhasse isso como modelo. Na verdade, eles queriam camuflar a história. Na verdade, eles queriam esconder a história. Então ele comprava esses manuscritos para poder tentar dar fim a esses manuscritos, para que ele não ficassem como uma tradição oral como espelho. Porque na mentalidade deles uma história dessa vai fazer com que minha filha mais para frente possa adulterar. Porque diz que tem um Deus que perdoa o adultério. Um Deus que perdoa aquele que adultera. Ou seja, tendo de contra a nossa lei diz que apedreja. Mas ele diz que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, eles tentaram camuflar e compravam esses rolos aqui. Ele comprava esses rolos. Entendeu? Só que tem uma coisa, a quinta curiosidade ou considerações é que essa história, os pais da igreja, aqueles que estavam se convertendo ao evangelho, eles incluíram essa história, entendeu? Eles pegaram esses rolos e incluíram. Não deixaram que esses rolos fossem destruídos. Não deixaram que esses rolos fossem camuflados, colocados por trás de uma cortina. E graças a Deus por isso.
Que nossos pais da igreja não deixaram essa história ser apagada, essa história ser esquecida. Sexta curiosidade, irmão, isso aqui é muito sério, é que nenhuma mulher que fosse levada para ser apedrejada em adultério, isso aqui vai dar um nó na cabeça de muitos crentes, mas vou te mostrar ali na Bíblia. É que toda mulher que era levada para ser apedrejada em caso disso aqui, desse cenário que está escrito na Bíblia, ela não era casada. Não, pastor Wilton, não. Mas pastor Wilton, eu aprendi a vida inteira que essa mulher era casada. Não. Essa mulher era virgem ou era noiva. Porque só virgem e noiva era apedrejada na tradição hebraica. Olha aí. Mas pastor Wilton, e a mulher que fosse pegada em adultério, mulher casada, ela era estrangulada. Prova, pastor, isso? Prova. Vamos lá na Bíblia. Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, Devarim. Capítulo 22, versículo 22 em diante. Diz assim, ó. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão. Ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirará o mal de Israel. Esse ambos morrerão aqui, ela morria estrangulada. Aí vamos mais embaixo. Quando houver moça virgem, olha o que é Bíblia, moça virgem, desposada com um homem, e um homem achar na cidade e deitar-se com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade. Eles só trazem a moça, não traz o homem. Trarei ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. Moça virgem. Mulher casada não é virgem. Então essa moça aqui do cenário, tudo indica, tudo traz a ideia que essa moça, ela era virgem ou estava noiva. Aqui era um grau de adultério diferente. Ela estava se preparando para se casar. Mas cadê o rapaz? Tirou a virgindade dessa moça. Cadê o rapaz? Porque eles não trouxeram. Porque ele pegaram a pedra para tirar. Só era apedrejada que era virgem ou era noiva. Então que dá a ideia é entender que ela era virgem ou noiva. Cadê o rapaz que fez isso com essa virgem, com essa noiva, que estava prestes a cumprir um dos teus sonhos? Que na tradição judaica a mulher casa virgem, ela cumpriu um dos seus maiores sonhos, que é construir uma família. Cadê? Eles não trazem. Então é isso que eu quero trazer para você. Esse contexto aqui histórico. Esse contexto aqui de um costume. Os pais da igreja traz esse rolo e não deixa ele ser camuflado nem esquecido, mas a tradição queria que esse rolo fosse esquecido. Queria que esse rolo fosse apagado da história. Queria até que esse rolo fosse até queimado. Mas os pais da igreja não deixaram com que isso acontecesse. Por quê? Porque a primeira verdade, Jesus tinha entrado no ambiente. Os pais da igreja cristã percebeu que Jesus entrou no ambiente, porque o texto vai dizer que Jesus estava descendo. O texto diz aqui que Jesus estava descendo do Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. Jesus entrou no ambiente. E cenário que Jesus entra no ambiente, ninguém camufla a história. Aleluia. Deixa eu te contar outra verdade. Tem outro ágrafo na Bíblia, é Zaqueu.
Quando Jesus entra em Jericó, diz: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na sua casa. Ali também é um ágrafo. Os ortodoxos judeus queriam que aquela história fosse apagada. Por quê? Porque Zaqueu era judeu, mas Zaqueu era publicano. E ser publicano é como se fosse um ladrão. Então estava dando legalidade a todo judeu também, entendeu? Ser perdoado pelo pecado de roubo. Então eles tentaram camuflar também essa história, mas Lucas vai relatar, porque Lucas só relata, porque é um ágrafo também, é uma história oral contada, então Lucas vai relatar, porque Lucas entende que Jesus está entrando no ambiente, a Bíblia diz, e Jesus entrando em Jericó. Não foi Zaqueu que foi atrás de Jesus, primeiro Jesus entrou em Jericó, e depois mandou Zaqueu descer depressa. Então Jesus entrou no ambiente que Jesus entra, ambiente que Jesus vai, ambiente que Jesus está, a história não pode ser apagada. O cenário é outro. Segundo a verdade, a história começa no templo. E diz o texto, Jesus estava no templo. A história que começou no templo não pode ser apagada. A história que Jesus vem para o ambiente e a história que Jesus está no templo não pode ser apagada. Vou repetir, a história que Jesus vem para o ambiente e a história que começa no templo não pode ser apagada. Ei, pastores, líderes, a sua história não vai ser apagada, porque a sua história começou na casa de Deus. História começada na casa de Deus ninguém pode apagar. História começada na casa de Deus pode se levantar quem for, ninguém pode apagar. A sua história não vai ser apagada, porque a sua história começou no templo. E outra coisa, Jesus entrou no ambiente. Aleluia. Primeira verdade, Jesus entrou no ambiente. Segunda, a sua história começou no templo, então a sua história não vai ser apagada. Terceira verdade que eu quero falar aqui é que eles vão colocar Jesus na história. Jesus entra no ambiente, a história começa no templo, mas até então Jesus está na dele. Jesus está na dele. Mas quando eles colocam Jesus para participar da história, a história não é uma historinha com letra minúscula. É uma história. Não vai ficar só um cenário. Não vai ser só um ágrafo. Vai se tornar uma história escrita. Pega isso aí. Era para ser um ágrafo. Mas João entendeu que a história que coloca Jesus para participar dela não pode se tornar um ágrafo. Tem que se tornar uma história. Ei, deixa eu dar uma notícia. Se você colocar Jesus para participar de tudo aquilo que você está fazendo, de todos os seus projetos, de toda a sua caminhada, de toda a sua trajetória, de toda a tua jornada, a sua história não será só um ágrafo, não será só verbalizada, a sua história será escrita e ficará como legado para outras gerações. Quarta verdade. Isso aqui é uma reflexão. Isso aqui é uma reflexão. Se você quiser a pregação só com o pastor Willy Talvim, lá no YouTube ou em alguma igreja. Amém? Quarta verdade é que João teve coragem de escrever essa história. Eu me fascino com João e Lucas, que Lucas não tinha medo, não se encovardou por causa da religião. Lucas e João não se encovardou, entendeu? Em camuflar, e falou, não, vamos camuflar essa história. Vamos se prender esse sistema. Não. Ele disse, não, vamos colocar como modelo. Deus está chamando homens e mulheres corajosos, não covardes. Aleluia.
Deus está buscando homens e mulheres corajosos, não covardes, que camuflem a história de outros. Porque na nossa geração tem muita gente que gosta de camuflar a história do outro. Mas João e Lucas têm coragem, são corajosos em pegar esse rolo e escrever, não camuflar. Pegar esse rolo e escrever, e esse rolo está aqui hoje porque João escreveu, e o de Zaqueu porque Lucas teve coragem de dizer não. O sistema diz vamos camuflar, mas eu vou escrever. Ei, tem alguém que Jesus está preparando para fazer parte da sua história. Aleluia! Tem alguém que Jesus está preparando para fazer parte da sua história, do seu cenário histórico. E não é covarde, não é frouxo, não é calça frouxa, não é alguém que está recuando, é alguém que vai dizer, eu vou escrever. O que você fez não ficará apagado. Eu vou escrever, porque a história que Jesus participa, Deus levanta homens corajosos para fazer parte da história e dar uma alavanca na sua história. Deus vai levantar homens corajosos, homens que não tenham medo do sistema, homens que não tenham medo de cara feia, mulheres que não tenham medo de cara feia, e vai entrar no cenário da história e vai dizer, vou escrever. Não será só um ágrafo. Jesus participou do cenário. E o cenário que Jesus participa vira história. Vou escrever porque o meu Jesus está. Meu Jesus está. Meu Jesus entrou no ambiente. A história começa no templo. Jesus é chamado para participar da história. E digo mais, eu vou escrever a história porque eu sou corajoso. E estou entrelaçado com alguém que fez parte de uma grande história. Jesus de Nazaré. Quem está ligado a Jesus não camufla a história de ninguém. Quem está ligado a Jesus não esconde história de ninguém. Eu vejo pessoas querendo apagar legado de outros. Eu vejo pessoas querendo apagar a história de outros. Ninguém pode apagar a sua história. Quem está ligado com Jesus não apaga a história de ninguém.